Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e, como vocês sabem, todos os dias eu estou aqui para poder trazer um devocional especial para você. E o tema do nosso devocional, nesse dia tão especial, é assim como a serpente levantada no deserto. Você pode estar se perguntando, pastor, o que tem a ver o tema com esse dia em que muitos estão refletindo na morte de Cristo, na crucificação de Cristo? O que isso tem a ver? Você vai perceber que tem muito a ver e nos traz um ensinamento poderoso para que nós possamos entender, compreender e viver esse sacrifício de Jesus que foi por mim e que foi por você. Amém? Então esse tema, assim como a serpente levantada no deserto, ela faz muito sentido para nós cristãos. E eu quero mostrar para você isso na Bíblia. Lá no livro de João, capítulo 3, verso 14, no capítulo 3, os primeiros versos, até chegar ao verso 14, Jesus ele tem uma conversa ali com um homem que só é registrado no livro de João, um homem chamado Nicodemos. Esse homem, queridos, ele não é um homem qualquer, mas ele era sim uma autoridade dos judeus, ele era um mestre na lei, ou seja, ele conhecia muito sobre a lei de Moisés, seguia a lei de Moisés, né? Ou seja, ele temia Deus, cria em Deus, mas Jesus ali numa conversa com ele, Jesus fala para ele assim, ó: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos sem entender nada, ele fala assim: como que eu posso nascer de novo, sendo que eu já sou, né, já sou adulto, já sou velho? Como que eu vou? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe novamente? E Jesus explica para ele que para que a gente possa entrar no reino dele é necessário nascer da água e do Espírito. E nessa conversa que Nicodemos muitas vezes não estava entendendo corretamente, Jesus ele fala exatamente isso que nós vamos estar vendo aqui. Eu quero colocar na tela para você, para que você possa acompanhar comigo aí. João, capítulo 3, verso 14. Ó. Vou colocar na tela, você acompanha comigo. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E para que você possa entender, você já viu que eu contei para você a parte que Jesus tem essa conversa com Nicodemos, onde Jesus fala sobre que ele tem que nascer de novo, da água e do Espírito. E ele fala, ele cita, o próprio Jesus cita para Nicodemos aquilo que ele conhecia muito, que era a história do povo de Israel no tempo de Moisés. Então Jesus deixou claro para ele que da mesma forma ou do mesmo jeito que a serpente ela foi levantada no deserto no tempo de Moisés, Jesus também tinha que ser levantado no madeiro para que todos pudessem ter vida. Amém? Para que todos pudessem ter vida, para que todos aqueles que nele crê, todo aquele que cresce em Jesus, pudesse ter vida eterna. Mas por que Jesus ele citou o caso de Moisés? O que aconteceu lá no tempo de Moisés que Jesus fez esse paralelo para colocar, para fazer com que Nicodemos entenda? Eu quero trazer para você então, para que você também entenda, assim como Nicodemos entendeu, livro de Números, capítulo 21, verso do 4 a 9. Jesus ele fez esse mesmo percurso que eu estou fazendo com você
Jesus fez esse mesmo percurso narrando com Nicodemos para que Nicodemos pudesse entender quem era Jesus e o que Jesus estaria vivendo, o que Jesus iria viver, que era aquela crucificação, não era à toa, não era uma questão política, não era uma questão social, como muitos colocam, mas era uma questão espiritual profunda, que exige de nós uma profunda reflexão nesse dia de hoje. Amém? Então vamos lá, Números capítulo 21, verso 4 a 9, vai nos dizer assim, acompanha comigo na tela. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. O povo, porém, ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. Já estamos fartos desta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos israelitas morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou em um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Amém? Vocês perceberam, queridos, que Jesus ele faz uma ligação, um paralelo bem interessante para que Nicodemos pudesse entender, ou seja, Jesus não trazia uma palavra vazia, mas para cada pessoa que chegasse até ele, ele trazia uma palavra que pudesse fazer com que aquela pessoa pudesse vivenciar, entender aquilo que ele veio fazer na terra. Agora, vamos entender algo interessante aqui, queridos. Vamos entender algo bem interessante aqui. A Bíblia nos fala que no tempo de Moisés, o povo estava de que forma? O povo estava murmurando. O povo estava murmurando. O povo estava impaciente. O povo estava falando contra Deus, agindo contra Deus. Daí eu te pergunto hoje, nesse dia que você está refletindo a morte de Cristo, eu quero que você reflita na seguinte questão. As pessoas hoje também não estão impacientes? As pessoas também não estão falando contra Deus e contra o povo de Deus? Da mesma forma. O povo não tem agido de maneira contrária a tudo que Deus criou, e criou bem feito, e fez com tanto amor e com tanto carinho para mim e para você? Está, pastor? Pois é. Naquele mesmo tempo, quando o povo estava reclamando como hoje, Deus enviou serpentes para morder o povo. Era uma praga que foi enviada para aquele povo, para que o povo pudesse se lembrar das maravilhas que Deus fez por eles lá no Egito. Esse mesmo povo que estava falando contra Deus era o mesmo povo que viu o Mar Vermelho se abrir, é o mesmo povo que viu Deus lançar as pragas sobre o Egito, era o mesmo povo que viu o maná descer do céu, é o mesmo povo que viu a água sair da rocha, é o mesmo povo que estava sendo sustentado no deserto, era o mesmo povo que tinha lá uma coluna de fogo ou uma nuvem que os cobria, trazendo todo tipo de proteção
e provisão na vida deles, era o mesmo povo que via os milagres acontecerem, as maravilhas acontecerem, agora estava se voltando contra Deus. Deus envia a serpente para eles, e o povo entende que aquilo que eles fizeram era um pecado gravíssimo e que eles tinham que fazer o quê? Se voltar do seu mau caminho, se arrepender do seu mau caminho. Era isso, era essa a proposta, fazer com que o povo se arrependesse, que o povo pudesse enxergar que aquela murmuração, aquela palavra, aquele pecado contra Deus era um ato que eles deveriam, sim, se arrepender e que eles deveriam pedir perdão a Deus por isso. E como que era feito isso? Eles eram mordidos pela serpente e eles tinham que olhar para a serpente de bronze que Moisés fez. E quando eles olhavam para aquela serpente de bronze, eles meditavam. Não era somente um olhar. Eu estou olhando para algo, estou olhando para você. Não. Era um olhar de reflexão. Eu fui mordido por consequência do meu pecado. Eu fui mordido por aquela serpente e eu posso morrer por causa da minha boca, por causa da minha murmuração, por causa do meu pecado. Eu preciso olhar para aquela serpente e refletir na minha vida. O que Jesus estava falando com Nicodemos era exatamente isso. Nicodemos, eu estou falando para você de algo que vai acontecer aqui na terra. Eu não estou falando nada para você de algo que aconteceu no céu. Estou falando de algo que você vai ver aqui na terra. Que eu vou ser erguido naquela cruz. E com qual objetivo, Nicodemos? Para que as pessoas possam crer em mim. Que as pessoas possam crer e que elas possam ter vida eterna. Assim como os nossos antepassados lá, Nicodemos. Os antepassados lá junto com Moisés, que olhavam para a serpente e tinha vida. Hoje as pessoas vão poder olhar para mim, Nicodemos. Aí eu estou aqui conjecturando com vocês para que vocês possam também entender esse diálogo de Jesus com Nicodemos. E Jesus fala para Nicodemos que as pessoas possam olhar para mim pendurado naquela cruz e possam refletir nos seus pecados. Porque eu vou morrer por elas. Eu vou ser erguido lá naquele madeiro por elas, como a serpente lá no deserto. Assim como a serpente levantada no deserto, eu vou ser levantado naquela cruz. Para que as pessoas possam olhar para mim, para que as pessoas possam refletir nos seus pecados. Que elas possam renunciar aos seus pecados. Que elas possam arrepender dos seus pecados. E aí é isso que nós devemos pensar hoje. Nesse dia que as pessoas estão refletindo na morte de Cristo, elas têm que refletir no quê? Por que Jesus morreu? Por mim. Por mim por quê? Porque eu sou pecador. Porque os meus pecados podem me levar a ter uma morte eterna. Os meus pecados, a minha murmuração, os meus pecados, as minhas ações, minhas atitudes, podem me levar a ter uma vida eterna, uma morte eterna. E o único que pode me tirar dessa morte eterna, dessa condenação eterna de pecador, aonde a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o único que pode fazer vencer isso e que pode fazer com que eu tenha uma vida, e não uma vida temporária, onde daqui a alguns anos eu possa vir a morrer, mas uma vida eterna, é eu olhar para Jesus. Agora, esse olhar para Jesus é um olhar de reflexão. É um olhar onde eu olho para os meus pecados, é um olhar onde eu olho para a minha vida, onde eu reflito naquilo e falo, eu preciso mudar de vida. Ou seja, o dia de hoje, ele é mais profundo do que você olhar
para a cruz é você olhar para dentro de você mesmo, você olhar para dentro de você mesmo e ver o que eu preciso, o que eu preciso mudar na minha vida. Qual é o pecado que eu preciso me arrepender? Qual é o caminho que eu tenho que deixar? Esse é o ponto crucial no dia de hoje. Porque saber que Cristo ele foi crucificado, todos sabem. Todos hoje, nesse dia, estão muitas vezes fazendo jejum, comendo peixe. Uns comem peixe, nem sabem por quê. Estão fazendo jejuando, nem sabem por quê. Estão indo para os cultos, estão indo para a missa. Por qual motivo? Motivo de pecado. Porque o povo pecou, porque o povo é pecador, porque eu e você somos pecadores. E não basta eu refletir e saber que eu sou pecador. Eu tenho que confessar o meu pecado. Eu tenho que confessar o meu pecado. Eu tenho que renunciar ao meu pecado. Eu tenho que abandonar o caminho do mal. No tempo de Moisés, a serpente ela não foi levantada à toa. Ela foi levantada para que aquelas pessoas não viessem a morrer com o veneno da serpente. E hoje, eu e você estamos refletindo em Jesus pendurado numa cruz, quando ele foi pendurado numa cruz, para pensar, aquilo foi para que eu não viesse a morrer. Ou seja, pastor, vai ter muitas pessoas que quando Jesus voltar vai ficar? Sim, vai ter muitas. Por quê? Porque elas não olharam para Cristo. Porque elas não refletiram que assim como a serpente foi levantada no deserto, Jesus Cristo foi levantado naquele madeiro para que eu pudesse ter vida eterna. Nem todos os israelitas olhavam para a serpente. Muitos morreram. E muitos dos que hoje sabem que Jesus Cristo foi levantado no madeiro por nossos pecados, também vão morrer. Veja que Jesus ele fala para Nicodemos, que era um mestre da lei. O próprio Jesus fala para Nicodemos: é necessário que você, Nicodemos, possa nascer de novo. Mas como se Nicodemos era um mestre na lei? Ou seja, o que Jesus está querendo dizer é que você pode conhecer muito da Bíblia e não viver nada do que está ali escrito. Você pode conhecer muito da história bíblica. Pode conhecer muito da história de Jesus. Você pode conhecer a parte teológica, a parte científica, a parte geográfica e não viver nada dela. O principal, que é o arrependimento do pecado, o abandono do pecado, o crer em Jesus e andar nos caminhos do Senhor, muitos não fazem. Então, assim como a serpente levantada no deserto, foi levantada no deserto, Jesus, nesse dia de hoje, nos faz refletir de quando ele foi levantado lá, também naquele madeiro, para que nós pudéssemos ter vida. Vida. O verso 15 do texto de João, capítulo 3, verso 15, né, o 14 e o 15 ele finaliza dizendo para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E que nesse dia de hoje você reflita que não é um dia qualquer, é um dia de reflexão. Um dia de reflexão de que Jesus foi levantado naquela cruz por mim e por você. Mas o que eu e você vamos fazer com essa reflexão? O que eu e você vamos fazer com essa memória? O que eu e você vamos fazer com essa reflexão? Ela tem que ser um ponto tão profundo de arrancar de nós esse algo que precisa ser arrancado para que nós possamos cada vez mais agradar o coração de Deus. Que esse dia de hoje você possa ser reflexivo e que você realmente possa, assim como Nicodemos, entender a palavra do Senhor. Amém, queridos?
quero agradecer você por ter estado aqui comigo. E claro, né, vocês estão vendo que nós não estamos no nosso estúdio comum. No nosso estúdio estamos estamos montando o nosso estúdio ainda. E com certeza em breve vocês vão estar vendo aí o nosso estúdio novo, no lugar novo, onde vocês vão ter aí a visão normal, né, do nosso estúdio. Estamos improvisados, mas estamos trazendo a palavra do Senhor para você nesse dia tão importante para nós. Amém, queridos? Vamos orar? Poderoso Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todo o amor e carinho, Senhor Jesus, o qual o Senhor demonstra por nós, por todos nós, humanos. Que esse dia seja um dia de reflexão, mas um dia de conversão, um dia de verdadeira conversão, que nos faça entender, que nós possamos nos converter verdadeiramente, abandonar o mau caminho e andar nos caminhos que agradam o teu coração. Senhor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda-nos, meu Pai, a nossa saída e a nossa chegada em todos os momentos, Pai. E que tudo seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.